10h29, enquanto a gente continua na apuração, enquanto os nossos repórteres continuam checando o que está acontecendo nos terminais de ônibus, nós estamos na ponta da linha para falar de outro problema que a população pode enfrentar. Nós estamos com o presidente da Abracel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Paulo Somuti Júnior, porque há uma discussão, neste momento, no governo federal, de suspensão do pagamento em parcelas no cartão de crédito, parcelamento. Ora, quem é que não recorre ao parcelamento na hora de fazer uma compra? Ou alguém hoje tem condição de fazer uma compra de um pouco mais alta, sei lá, um eletrodoméstico, às vezes até remédio, as pessoas estão comprando parcelada. Seu Paulo, bom dia. Bom dia, Sabino. Como é que está essa discussão aí, por favor? Pois é, Sabino, uma coisa importante que você colocou aí, né? Quem não tem condições, quem não precisa e quem não fazer essa compra, né? Agora, eu queria complementar esse raciocínio seu, lembrando o seguinte: nós temos, inclusive, aquelas situações de emergência, né? Que hoje nós estamos passando muito, né? Chuva muito intensa que leva um telhado, é um carro que estraga, é uma batida, é um pneu que estoura. Então, essa disponibilidade do crédito sob o domínio soberano do consumidor, né? Ele usa se quiser, quando quiser, o lojista, tá? Esse é um produto que tem enorme aceitação tanto dos lojistas quanto da população. E os grandes bancos querem, né, restringir isso aí, levar isso a 3, 4 parcelas, nos obrigando a obter esse crédito apenas diretamente com eles. E aí o problema mora, né? A gente sabe que, por exemplo, uma parcela grande da população, inclusive, nem tem crédito aprovado em bancos por questões diversas, né? Muitos negativados. A gente precisa ter esse olhar, especialmente para quem tem dificuldade de acesso ao crédito, e evitar, né, que esse desejo deles prospere, né? O governo tem que estar atento a isso, eu tenho convicção disso. E a gente recebeu um recado forte do Congresso Nacional: não mexam no parcelado sem juros. A gente tem que lembrar que a lógica do governo aí nessa questão, a argumentação que o governo está usando, é para proteção, suposta proteção das pessoas que acabam se endividando e perdendo o controle daquilo que gastam no cartão de crédito. Mas não é essa suspensão do parcelamento que vai resolver o problema, me parece, né, São Paulo? Pois é, a questão, o Brasil precisa apostar mais em educação, né? A questão do controle das suas contas. O brasileiro, infelizmente, ele controla pouco, não é as compras no cartão. E outra coisa, nós estamos falando, quando ele fala que há esse descontrole, nós não estamos falando do número de parcelas. Na verdade, pesquisa que nós fizemos, quem parcela tem menos inadimplência do que quem compra com uma vez. Então, o brasileiro, de fato, precisa dar atenção à educação financeira, controlar melhor seus gastos no cartão, fora do cartão ou com empréstimo. Não há de se dizer que porque o brasileiro ainda precisa aprender, dar mais atenção a uma questão de educação financeira, que a solução para isso é matar um produto que hoje é fundamental para o consumo. Nós fizemos uma pesquisa com o Instituto Locomotiva e 78% dos brasileiros, ou seja, 115 milhões de pessoas, afirmaram que só conseguiram realizar os seus sonhos mais importantes comprando parcelado. E, de novo, na questão de urgência, isso torna-se muito mais grave. Você imagina ter uma geladeira que estragou, ou mesmo um telefone que foi roubado. A reposição desses itens ela é fundamental e a gente precisa ter essa oportunidade que hoje já existe, né? Basta ir numa loja e parcelar e você ajusta aquilo para o seu orçamento. Eu gostaria de perguntar para o senhor, em relação usando o gancho, inclusive, desse número, né, de 115 milhões de brasileiros que não conseguiriam realizar alguns sonhos se não fosse pelo parcelamento sem juros. Da mesma forma que isso aconteceu porque o parcelamento estava disponível, os gastos, o poder de compra de muitos brasileiros também não seria reduzido drasticamente caso acabasse? Não tenho a menor dúvida disso, né? E a gente sabe que hoje nós temos, né, pelo menos 40% aí da população não tem crédito pré-aprovado com os bancos. Você imagina você chegar numa loja e voltar, eu estou com 60 e poucos anos, Sabinho,
Eu ia para lojas grandes varejistas com a minha mãe fazer uma compra e a gente sentava numa mesinha ali, ficava ali 15, 20 minutos, meia hora, tentando aprovar um crédito para fazer uma compra. E às vezes esse crédito era negado porque a gente estava com uma conta de luz atrasada, que às vezes você nem sabe, ou um condomínio, aquela negativadazinha de temporária, que você às vezes passa um aperto, precisa resolver aquilo, e aí você passava a ter vergonha, porque ficava lá horas. A gente não pode voltar para uma situação dessa, que a gente só tenha crédito pedindo, passando, né, sentando na cadeirinha e esperando o banco nos aprovar. Hoje nós temos uma parcela enorme da população que faz compras, por exemplo, parceladas em supermercado. Às vezes uma geladeira, que supermercados também vende, mas muitas vezes aquela comida do mês ali, que você está todo mundo rodando no aperto. Então, a gente que diz, mas isso é uma coisa só de brasileiros. Mas por que algo que é só de brasileiros seria ruim? E eu queria lembrar o seguinte, quem inventou os parcelados sem juros foram os grandes bancos. Eles gostavam muito disso quando não tinha concorrência. Agora, como tem várias empresas concorrendo com eles, eles estão querendo acabar e levar exclusivamente esse tipo de compras, acima de 3, 4 parcelas, exclusivamente para financiamento com eles, que seria uma tragédia para o setor de comércio e serviço. Então, Paulo, o senhor falou aí de alguns setores que estão atingidos. Explica para a gente, por favor, como é que o seu setor especificamente, bares e restaurantes, pode ser atingido. Aí tem muita gente que parcela. Não, Sabino. E aí a gente participa hoje, inclusive nós estamos lançando, né, um movimento nacional que é defendendo o parcelado sem juros, com mais de 11, ontem tinha 11 entidades, hoje entrou mais 2 importantes entidades, uma ligada à questão da tecnologia e a outra ligada a material de construção, que é a Anamaco. E por que isso é tão importante para nós? Imagina aí um pequeno shopping, de preferência de portas abertas para a rua, e ele tem ali um conjunto de lojas e tem uma hamburgueria, tem um espetinho. A gente só tem movimento se o comércio estiver ativo. A gente tem muito claro que o setor de bares e restaurantes, nós somos uma atividade que tem que estar harmonizada com gente andando na rua, pessoa que sai para ir no cabeleireiro, para ir no dentista. Inclusive, eu fui dentista agora, acabei de parcelar lá um tratamento que eu não tinha expectativa, foi muito acima do que eu imaginava. Então, esse trânsito de pessoas, o comércio e serviço ativo, é que enche os bares e restaurantes. Daí nós temos juntado esse conjunto de empresas, inclusive o Sebrae está conosco, o Sebrae Nacional, que sabe da importância desse ecossistema. Essa vitalidade do comércio e do serviço é que mantém bares e restaurantes cheios e gerando emprego e renda. Daqui a pouco vão querer que volte a caderneta, né? Caderneta lá, anota, paga o mês que vem. Aliás, se eu falo em dentista, pelo amor de Deus, tem que parcelar em 24 vezes, porque tá difícil, viu? E às vezes a gente pega, né, Sabino, uma surpresa, você sai do médico com uma lista de um remédio muito caro para o seu filho, você tem ali que parcelar. Então, assim, as urgências são muitas. Agora, eu queria voltar ao material de construção, né, que hoje a gente teve a adesão da ANAMAC, Associação Nacional dos Materiais de Construção, a esse grande movimento nosso. Você imagina nessa chuva, nesses momentos que estão acontecendo aí, derruba um muro, você perde um telhado, ou mesmo com esse calorão aí, né, que ninguém está conseguindo viver sem um ventilador, sem um ar-condicionado. São coisas que a gente não tem, que surgiram de urgência, e é muito importante você ter um crédito aprovado e que te permita fazer essa compra dentro do seu orçamento. É o que nós temos hoje, é o que nós queremos manter e é o que os grandes bancos estão querendo nos tirar. Paulo Somotti Júnior, presidente da Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, falando dessa dificuldade aí que a população pode enfrentar da impossibilidade de parcelamento no cartão de crédito. Vamos acompanhar como é que termina esse assunto aí. Obrigado. Obrigado, Sabino. Obrigado.